Comece pelos consensos, diretrizes clínicas ou pelas revisões sistemáticas. Se você precisa fazer um estudo, eu recomendo você começar lendo por algum desses 3 tipos de textos. É uma ótima forma de você começar a se aprofundar sobre um determinado assunto. Então, imagina o seguinte cenário. Você vai fazer um estudo sobre AMI. Então, o que eu sempre recomendo para os meus alunos e as minhas alunas? Vai ler o consenso sobre AMI, porque lá você vai ter a definição da doença, talvez vai trazer dados mais recentes sobre incidência, prevalência, então dados epidemiológicos, talvez vai apresentar provavelmente sobre a fisiopatologia da doença e uma série de recomendações de cuidados. Obviamente que vai ter sempre fazer um recorte num contexto. Por exemplo, para a AMI, a gente tem contexto sobre as diretrizes clínicas e manejo da doença, que envolve, por exemplo, todos os profissionais da equipe multidisciplinar, ou também a gente pode ter alguns consensos que agora surgiram por conta das novas medicações. Nós temos consensos médicos muito voltado para a questão da medicação, né? Ou tem alguns consensos, por exemplo, tem um de distrofia muscular de Duchenne, que eles, na terceira parte do consenso, eles falam da transição para a vida adulta. Então, percebe que o consenso ele vai dizer o mínimo que é para ser feito para o que a gente chama de manejo daquela doença. Ah, Ana, mas o meu trabalho é só sobre fisioterapia. Mas veja bem, antes de você começar a escrever só sobre fisioterapia, é importante você entender a fisiopatologia da doença, todos os profissionais que estão relacionados aos cuidados, e quanto mais você entender do contexto dessa doença, tudo que acontece com essa pessoa ao longo da vida, os cuidados e tratamentos disponíveis. Quando você chegar para ler e falar só sobre fisioterapia, você vai conseguir discutir os seus resultados com muito mais propriedade e profundidade. Isso também serve para você quando você, por exemplo, vai ler uma diretriz clínica, né? A diretriz clínica ela vai ter uma construção sólida baseada nos estudos que já estão publicados. Então, é sempre feita uma revisão sistemática, densa da literatura, e aí a diretriz clínica ela vai se debruçar e ela vai ser estabelecida em cima do que já foi publicado. Procure pelos consensos, as diretrizes clínicas, para você saber se informar sobre aquela doença, entender quais são todos os cenários e aí depois faz o seu recorte. Por exemplo, você vai falar só sobre fisioterapia. E ali, além disso, quando você lê o consenso, é muito provável que você vai conseguir encontrar excelentes referências. Normalmente eles têm uma lista de referência de um consenso, de uma diretriz, é enorme. Tá? Então, eu recomendo muito vocês e buscarem mais referências ali, entender quem são os autores que estão são de referência também naquela área, em determinada doença, assunto, intervenção, que seja. Porque normalmente as pessoas que vão fazer uma diretriz clínica ou vão fazer um consenso são pessoas que estão há muito tempo, tanto na prática clínica como na pesquisa sobre aquele determinada intervenção, doença, que seja, tá? Que você vai estudar. Bom, e aí você também tem uma outra forma de você começar a se atualizar sobre um determinado assunto, que são as revisões sistemáticas, né? Então, se você precisa fazer uma busca sobre a fisioterapia em pessoas com AMI, o que eu vou te recomendar, que é uma intervenção, procura por uma revisão sistemática, se existir com meta-análise, melhor ainda, né? Então, quer dizer que tudo que está escrito lá é a verdade absoluta? Não, não é. A gente sempre pode refutar e a ciência é feita dessa forma. Mas a revisão sistemática, ela vai
rastrear tudo que já foi publicado até aquele determinado momento, e aquelas informações estão condensadas e organizadas ali para você ler. Então, a revisão sistemática, inclusive, ela nasce com essa proposta de justamente organizar a literatura, porque a gente não dá conta de ler o volume absurdo de artigos que são publicados todos os dias. Então, se você quer saber sobre, por exemplo, quais são as intervenções de fisioterapia motora para pessoas com paralisia cerebral, a gente tem uma revisão sistemática muito bem feita, muito bem estruturada, e vocês podem, por exemplo, ir buscar para se atualizar, entender quais são as intervenções que têm evidências mais robustas, outras não tanto, enfim. Então, percebe que se você quer estudar sobre uma doença, entender todos os cuidados, entender tudo o que é importante quando eu vou começar a atender aquela pessoa, vai ler um consenso, uma diretriz clínica. Se você já quer buscar sobre uma determinada intervenção, sobre, por exemplo, se vocês querem buscar sobre uma determinada intervenção, já numa população específica, vá atrás das revisões sistemáticas. Se tiver meta-análise, melhor ainda. Se não tiver, enfim, por exemplo, nas doenças raras é muito comum a gente nem conseguir fazer, às vezes, uma revisão sistemática para ver efeito de uma intervenção, porque normalmente os estudos são muito pequenos, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer ensaios clínicos. Última dica que eu quero dar para vocês nesse vídeo. Fujam das revisões de narrativa e as revisões de literatura, porque elas acabam tendo muito mais viés. Então, a revisão sistemática, como o próprio nome já diz, os autores e autoras vão sistematizar toda a busca e todas as etapas da revisão. Então, isso a gente diminui de forma muito considerável o risco de viés. Por exemplo, imagina que eu estou escrevendo um artigo, tem artigos que às vezes eu gosto, tem outros que eu não gosto, tem uns que eu acho que são muito bem feitos e outros não, e aí eu resolvo omitir os que eu não gosto. Talvez porque eu não gosto do autor, talvez porque eu não gosto da maneira como eles fizeram o estudo, eu não gosto da intervenção, aí eu simplesmente finjo que aquilo não existe. Então, isso é um viés. Agora, quando eu faço uma revisão sistemática, eu, gostando ou não, eu vou ter que incluir lá, porque isso faz parte das etapas da revisão sistemática. Então, eu vou ter que definir as bases de forma muito bem estruturadas, pelo menos eu tenho que ter umas 3 bases de dados ali para eu fazer um rastreamento. É importante também eu ter várias etapas, definir critérios de inclusão e de exclusão, e tudo isso vai estar muito bem descrito. Então, percebe que a revisão sistemática, ela traz muito mais transparência para o seu processo e a gente diminui bastante o risco de viés. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha, ou deixa aqui um comentário para eu saber o que você gostaria de saber mais, ou se você gostou desse vídeo também. E se você precisa de ajuda na sua pesquisa científica, eu tenho o meu serviço de assessoria em pesquisa científica e você pode achar mais informações aqui embaixo no meu site, que é o pesquisarara.com, e eu vejo vocês no próximo vídeo.